Hoje é um dia feliz, um dia especial para mim. Como eu vivi muitos dias especiais, aliás, todos. Hoje é um dia especial, porque eu estou podendo compartilhar essa mensagem aqui de uma forma especial, né, pelo poder do Espírito. Porque eu me encontro ainda nesse corpo, nesse mundo terrestre, né, onde é o estrado dos pés do grande eu sou. E para mim é uma alegria muito grande, todos os dias quando eu abro os olhos, que eu vejo que eu estou aqui, que eu posso fazer algo em prol do reino dele, ou poder compartilhar alguma coisa boa, né? Porque no fundo não somos nós que conduzimos ninguém, seja no caminho da luz ou no caminho das trevas, tá? Muitas almas se escondem atrás disso, mas nós não somos culpados, nós só podemos mostrar o caminho, tá? Então, o Pai hoje, ele compartilhou algo comigo pelo Espírito dele e eu fiquei feliz. Embora eu já sei há muito tempo, mas hoje ele pediu para compartilhar. Há um escrito em um dos livros, dentro do conjunto de livros que muitos conhecem como a Bíblia, que tem mais de 70 mil falsificações, adulterações e assim por diante. Mas tem uns pingos da verdade, eu sempre falo isso. E tem uma mensagem que eu tenho certeza que é do Espírito, o Santo, do próprio Criador. E quando nós não cumprimos esse papel, o próprio Espírito, o Santo, cumpre na vida da pessoa, o próprio Pai. Está escrito. Lá eu vou citar o capítulo e versículo, embora eu não gosto muito de falar sobre o capítulo e versículo, até porque foi o inimigo que montou isso para afastar as pessoas do reino, para confundir. Mas como tem uma promessa que, se possível fosse, o inimigo, né, o resistidor, enganaria até os escolhidos, como os escolhidos têm uma segurança, uma promessa que a verdade vai chegar até eles, então eu vou compartilhar. Está registrado em Provérbios 22, versículo 6. Tá? Está escrito, tem muitos escritos um diferente do outro, mas o conteúdo é o mesmo. Ensina a criança no caminho em que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Creio que tem lugar que está escrito, ensina teu filho, né? Mas eu creio que é a criança, realmente, né? O Espírito, pegando essa mensagem, ensina a criança no caminho em que deve andar, ele está se referindo ao reino dos céus, ao reino do Espírito, ao reino da luz, ao reino do grande eu sou. Aquele que diz eu sou o que sou, o que criou todas as coisas. Aquele que estava na sarça com os 3 jovens, aquele que estava ao lado de Daniel, ali, junto à cova dos leões. Você entende? Aquele que sentou-se na tenda de Abraão, teve um momento sublime ali com seu verdadeiro amigo e filho, ali conversando com ele ali de uma forma especial. Abraão, embora muitos conhecem ele como o nome de Abraão, também falsificado. Mas só para entender. Então, o que o Espírito está dizendo aqui nesse momento? Ensina a criança no caminho que deve andar. Ele está dizendo, o Espírito, quem conhece o reino, quem já foi colocado dentro da luz, quem conhece a verdade, quem tem provas da verdade, quem tem certeza que vive dentro do reino da luz, que foi colocado no rol dos escolhidos. Até porque diz que muitos são chamados, mas poucos seriam os escolhidos. Alguém que conhece a verdade mesmo, que tem provas incontestáveis. Não pode ter sombra de dúvida, não pode ter erro. Por que não pode ter erro? Nenhum. E se você está no caminho errado? Aí você vai ensinar seu filho, a criança, no caminho errado. E se os seus pais biológicos estavam no caminho errado? Você foi ensinado no caminho errado e você vai ensinar seu filho, sua criança no caminho errado. E se os seus avós biológicos estavam no caminho errado? Obviamente seu pai estava no caminho errado, você está no caminho errado e ensinando seu filho no caminho errado e vai continuar o erro. Por todas as gerações. E seus bisavós, e voltando aí gerações no caminho errado. Todos estão no caminho errado e todos seguirão no caminho errado. Até que um dia, quem sabe pela misericórdia do grande eu sou, vou pegar um exemplo para colar ao lado dessa mensagem, ele vai lá e fala pessoalmente com Avrão, que muitos conhecem como Abrão. Era Avrão, depois ele mudou o nome dele para Avraham.
Como que ele ia receber de alguém ali o ensinamento se o seu pai, seus irmãos, era tudo idólatra? Seu pai fabricava imagem de escultura. Terá, o Terã ali, né? É o pai dele. Aí o próprio Criador interviu na vida de Avraham, que o nome dele era Avram. Você entende? Se ele seguisse o caminho do pai dele, biológico, ele ia continuar fabricando imagens de escultura e seguindo o caminho de entidades pagãs, divindades falsas. E, obviamente, ensinaria seu filho, seu neto, bisneto e assim por diante, enquanto estivesse nesse corpo na Terra. Você entende? Por isso que ele diz, como um cego pode guiar outro cego? Então as pessoas lêem esse versículo, esse capítulo, aí ele frequenta um local, aí ele ensina o filho dele que aquele é o caminho verdadeiro. Você entende? A pessoa está no caminho, né, errado. Ela compartilha o filho, a criança, você tem que seguir esse caminho aqui. E o caminho errado. Percebe? O erro grave. E acho que esse problema está muito grave no planeta Terra ultimamente, embora sempre esteve. Por exemplo, na época de Noé, se o pai falava para Noé, ensina teu filho, a criança, no caminho que deve andar, seguir, o único caminho da luz verdadeiro, né? Pois ele ensinou muito bem, porque estavam ali no barco com ele. Aquela multidão, o resto de todas as crianças, aquele povo, estavam no caminho das trevas e foram punidos naquela geração por decisão do grande eu sou daquela forma. Então você entendeu a gravidade do negócio? Como que um cego pode guiar outro cego? Ele diz, ambos cairão no buraco. Então quando você lê essa mensagem, ensina a criança no caminho em que deve andar, primeira coisa que você tem que buscar no Criador, se você está no caminho verdadeiro, se você está dentro do reino da luz. Tem milhões de almas que servem o Shemael no reino das trevas e vai levando seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, e aí o inimigo usa esse versículo ainda, a pessoa fica feliz. Estou ensinando minha criança. Ensinando a seguir o quê? Que caminho? Um dia eu vi uma pessoa que falou para mim assim, eu nasci de uma religião aí que Satanás montou na terra, eu nasci de tal religião, da minha mãe, dos meus avós, vou morrer nessa religião. A pessoa falou para mim, eu vou morrer na religião da minha mãe, do meu pai e do meu avô. Eu nasci desse jeito e vou morrer desse jeito. O que eu podia fazer por ela? Fiquei em silêncio, falei, soberano, só tua misericórdia. Quando ela estiver do outro lado, ela vai saber a verdade. Você entende? Eu peguei o exemplo de Avram, porque o Espírito teve que intervir na vida de Avram. Quem poderia ter ensinado a Avram, desde criança, o caminho verdadeiro da luz, se todo mundo estava nas trevas? O próprio Criador foi lá e manifestou-se a Avram e falou com ele. Você entende? Eu sei, a vida não é só sobre lições intelectuais de informação. Você tem que entender isso. Também é sobre integrar a verdade no tecido das nossas vidas diárias. Precisamos integrar a verdade, né? O Criador nos chama a colocar os nossos filhos ou a criança e seu treinamento para o topo da lista. O topo da lista das nossas prioridades, porque nossos filhos são pérolas, ou as crianças são pérolas. Por que o pai determinou no passado, na época de Noé, ou no Egito, mandou matar todas as crianças lá que seguia o Egito, o faraó? Porque estavam nas trevas, contaminadas com as doutrinas do faraó, quando ele libertou o povo do Egito. Você entende? Por que muitas crianças ficaram boiando na época de Noé? E muitos até julgam o Criador como de uma forma cruel por essa atitude. Porque elas tiveram a oportunidade, os avós, os bisavós, os pais, de passar para os seus filhos e não passaram nada. Espero que você não esteja acontecendo com você essa situação. Nós temos que entender que os nossos filhos, as crianças, são pérolas. Enquanto a maioria das coisas nas quais investimos, né? Enquanto a maioria das coisas nas quais investimos, o nosso tempo, são temporárias. Temporárias. Passarão, tem um ciclo. Tudo bem ensinar as coisas da terra, do mundo, são temporárias. Mas e as eternas? E a situação eterna, como é que fica? O que você está fazendo? Então você tem que refletir. Primeira coisa, você está vendo e ouvindo essa mensagem,
Você tem certeza, você teve sinais dos céus, você tem provas incontestáveis do próprio Criador, pelo poder do Espírito dele, o Santo, que você está dentro do rol dos escolhidos ou das escolhidas, no reino da luz? Aí é só você ensinar a sua criança. Como fala? Compartilhar a criança, mostrar o caminho, viu? Você não conduz ela. É impossível. Nenhum ser humano tem poder de conduzir outro ser humano, nenhuma alma tem autoridade para conduzir outra alma. Então, quando você mostra o caminho que é verdadeiro, que é ali que passa pelo cordeiro, o sacrifício, o sangue, ali o próprio Espírito vivifica a alma daquela criança, e aí é ele que é o condutor, o guia, o consolador, que vai aconselhar e guiar aquela criança, ou guiá-la no caminho da luz, enquanto andar sobre a terra, nesse corpo humano. Você entende? Mas é o Espírito quem é o condutor. É ele que é onisciente, onipresente, né? Onipotente. Só ele. Quem poderia se colocar num cargo que existe alguém que é onisciente, onipresente e onipotente? Nem pensamento, né? Só o grande eu sou, o Espírito Santo. Então reflita sobre isso. Como um cego pode guiar outro cego, ambos cairão no buraco. E aí é o que está acontecendo sobre a terra. Então, a partir de hoje, você vigia, viu? Eu creio que o Pai te deu um entendimento aí. Quando fala que ensina a criança no caminho que deve andar, aqui está falando quando alguém está dentro do reino da luz já. Que conhece a verdade, recebeu o poder da verdade pelo Espírito, teve várias comprovações, o Pai confirmou com vários sinais, e ele tem suas formas de confirmar, sim. Ele já falou isso, que estou à porta e bato, que ele que abrir, cearei, comerei, beberei, estarei com ele. Toda alma que é colocada na luz, no rol dos escolhidos, tem provas diretamente do Criador. Você não tem como saber de outra vida, porque a experiência é individual. Não existe, é individual. Então, a mensagem é para essa alma que foi colocada dentro do reino da luz, né, que tem a criança, né? Pode ver que não fala filho, porque sempre tem a oportunidade de estar perto de uma criança. Então ensina a criança no caminho que deve andar, o caminho da luz. Porque só existe dois, o da luz e das trevas. Então você toma muito cuidado, porque se você orientou a criança em um caminho que não é o verdadeiro da luz e das trevas, vai estar registrado. Está registrado. Por isso que enquanto nós expiramos, estamos expirando nesse corpo, a nossa alma, né? Estamos aqui, ó, respirando, ainda há esperança, ele falou, ainda há esperança. De vigiarmos, buscarmos. Ele fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, entra no seu aposento, fecha ali, clama, pede, invoca, clama a ele, começa a pedir, começa a buscar, vê se em quem você crê, serve, venera, adora, cultua, é o verdadeiro. Se você está no reino do Espírito mesmo, aquele que o Ranão Batista disse, ele está chegando aí. Ele está com a pá e com a foice. E ele tem poder de imergir, nos colocar dentro do reino do Espírito. É ele que sela com o Espírito. Ele é o grande eu sou que sou. Poderia citar muitos momentos especiais da presença dele na Terra que nos deu a honra em outras gerações. Você entende? Então eu creio que o Pai hoje está te alertando uma coisa maravilhosa, que a primeira coisa que os jovens, os adultos, né, todos têm que saber. Eu realmente, se perguntar, eu estou dentro do reino da luz? Eu tenho provas, eu tenho comprovações, o Pai já manifestou o poder dele na minha vida, ele deu sinais para isso. Lembra de Gedeão, pediu vários sinais? Até meio loucura para a mente humana os sinais que ele pediu, mas ele queria ter provas se era o verdadeiro que estava falando com ele. Você tem que ter essas provas, porque se você ensinar o caminho errado, o preço é alto para as crianças. Imagina para você. Então vigie, hein? A partir de hoje, reflita, faça uma reflexão, porque é o único escape. Um grande abraço e com certeza, né, o melhor presente desejarei nesse momento, né? Saúde e vida longa.